Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada. Neste trimestre, estudando sobre o tema Jeremias e Lamentações, nas mãos do oleiro. Nossa lição de número 8 tem como assunto o rolo do livro, Jeremias preso e queda de Jerusalém, nos capítulos 36 a 39 do livro de Jeremias. A leitura bíblica com todos está em Jeremias capítulo 39, versículos 1 a 18. A verdade prática nos fala que a palavra de Deus se cumpre mesmo diante da oposição e das perseguições aos que a anunciam. Os hinos sugeridos da nossa harpa são os de número 306 e 126. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução nos fala que os capítulos 36 a 39 de Jeremias apresentam o auge da rejeição à mensagem profética e o cumprimento do juízo anunciado por Deus. O rolo, ou seja, o livro, com as palavras proféticas é queimado, o profeta é preso e lançado na cisterna, ou seja, num poço, e Jerusalém finalmente é tomada pelos babilônios, como Deus havia predito. Apesar da tentativa de silenciar a palavra de Deus e silenciar também, claro, o profeta Jeremias, a mensagem divina se cumpriu com a queda de Jerusalém e o livramento do profeta. O primeiro tópico, o rolo de livro, capítulo 36 de Jeremias. A ordem de Deus para que Jeremias escrevesse todas as suas palavras em um rolo de livro tem um significado profundo e solene. Primeiro item, o mandado de Deus a Jeremias. Toma um rolo de livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Ou seja, Deus estava ordenando para que Jeremias colocasse num livro tudo o que ele já tinha falado, por ordem de Deus, nesses 20 anos, desde a época do rei Josias. Deus manda que essas palavras sejam preservadas em um documento escrito, para serem lidas ao povo e aos líderes. Quando fala aqui de rolo de livro, significa que naquela época os livros não eram escritos como hoje, ou seja, várias páginas. Na verdade, era uma tira de pergaminho ou de papiro que era enrolado, por isso o rolo. Trata-se de um registro formal e permanente da revelação divina, assegurando que o conteúdo profético não se perdesse, nem fosse deturpado. O objetivo era claro, que ouvindo novamente os avisos de Deus, o povo se arrependesse e mudasse seus caminhos. Assim, o registro não era apenas um aviso, mas também uma oportunidade final de arrependimento. Além disso, o fato de o conteúdo incluir não apenas mensagens contra Judá, ou seja, contra o Reino do Sul, que era formado pelas tribos de Judá e Benjamim, mas também contra outras nações, evidencia o caráter universal da mensagem de Jeremias, pela qual Deus é proclamado o Senhor soberano de todos os povos. A finalidade, portanto, de escrever essas profecias era para que no futuro pudessem constatar que elas haviam sido escritas e faladas antes dos fatos acontecerem. Afinal de contas, o cenário, a geopolítica do Oriente Médio estava mudando. O Egito já estava saindo de cena. A Síria já era apenas uma lembrança. E agora o grande ator político do momento era Babilônia. Mas não seria por muito tempo. No futuro, outros reinos mais poderosos substituiriam Babilônia. Então, Deus tem toda essa cautela para que ninguém pudesse dizer: isso daí foi escrito, foi falado depois que já aconteceu.
A verdade, esse é um dos argumentos que os incrédulos falam, por exemplo, contra o livro do profeta Daniel, dizendo que são profecias escritas depois, a posteriori, já na época, no final do Império Grego ou até no começo do Império Romano, tudo como forma de desmerecer a palavra de Deus. O segundo item, a leitura pública do rolo. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Por não poder comparecer pessoalmente ao templo, já que estava preso, encarcerado, Jeremias envia seu fiel escriba, Baruque, para fazer a leitura do rolo. Essa leitura ocorre num dia propício, num momento festivo, um dia de jejum. O povo estava reunido na casa do Senhor no templo. Provavelmente essa reunião era devido à invasão babilônica que já tinha começado no reino de Judá. A leitura pública tinha um papel crucial na tradição israelita, especialmente em tempos de crise espiritual e social. Era um chamado à reflexão e ao arrependimento diante das advertências divinas. O texto do verso 4 destaca que Baruque foi o fiel escrivão deste livro, e o verso 8 garante que ele leu exatamente conforme Jeremias havia mandado. A iniciativa de Jeremias e Baruque de apresentar a palavra de Deus ao povo e aos líderes, ainda que sabendo da possível rejeição, revela a obediência corajosa do profeta, disposto a falar em nome de Deus, mesmo quando a mensagem é dura e impopular. Abrindo parênteses, que isso sirva de lição para os profetas, os que se proclamam profetas nos dias de hoje, que dizem falar em nome de Deus, mas não entregam uma mensagem de conversão, de arrependimento, de salvação, e assim apenas mensagens de prosperidade, de vitória, de vai dar tudo certo. Terceiro item, o rei queima o rolo. A reação do rei, no caso o rei da época, Jeoaquim, ao ouvir a leitura do rolo é chocante, demonstra seu total desprezo pela palavra do Senhor. Rasgar e queimar o rolo era mais do que um ato de censura, era uma tentativa deliberada de anular a autoridade de Deus e silenciar o profeta Jeremias. Então observe que o contexto nos mostra que pelo menos parte da corte do rei acreditava que aquelas palavras eram verdadeiras e que vinham de Deus através de Jeremias. Então, eles levam esse rolo, que tinha sido lido já perante todo o povo, e as leram diante do rei. E o rei, em vez de se arrepender, de se converter, ele pega um canivete, corta o rolo e joga no fogo, demonstrando também desprezo pela palavra de Deus. A atitude do rei é como se ele, queimando aquelas palavras que estavam escritas, ele também se livrasse do juízo de Deus que estava ali sendo anunciado. No entanto, a destruição física do rolo não anula a palavra de Deus, pois o próprio Senhor manda que Jeremias o escreva novamente, com muitas outras palavras semelhantes, ou seja, acrescentando outras profecias e vaticínios de julgamento, de castigo, aquilo que já tinha sido falado e escrito. Esse episódio revela o conflito direto entre o poder humano e a autoridade divina. Enquanto Jeoaquim, na sua arrogância, tenta eliminar a palavra, Deus mostra que sua mensagem não depende da vontade dos homens e que nada pode impedir o cumprimento de a rejeição à palavra de Deus, especialmente por parte dos líderes, traz sérias consequências ao povo e à nação. Segundo tópico, Jeremias preso, capítulos 37 e 38. As mensagens de Jeremias sobre o juízo de Deus incomodavam os líderes de Judá. O profeta, por insistir em transmitir a palavra do Senhor, acabou enfrentando prisão, espancamento e tentativa de morte. Sua trajetória mostra o preço da fidelidade. E hoje? E os profetas de hoje? Aqueles que dizem falar em nome de Deus, estão dispostos também a enfrentar as tribulações como Jeremias passou para entregar a mensagem de Deus? Primeiro item, Jeremias advertido a não falar.
Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós, e ficassem entre eles apenas homens transpassados, cada um se levantaria da sua tenda e queimaria esta cidade a fogo. Palavras ditas por Jeremias ao povo, ao rei. Querendo dizer o seguinte: mesmo que vocês eliminassem todo o exército inimigo, o exército dos caldeus, dos babilônios, esses ia ser como se fossem, para usar um termo de hoje, zumbis. Eles se levantariam, mesmo mortos, e queimariam esta cidade. Querendo dizer, não importa o que vocês façam, Deus já determinou o castigo sobre este povo. Nada do que vocês fizerem poderá impedir. Mesmo que vocês vencessem a guerra, vocês perderiam. Querendo dizer, nas entrelinhas, vocês não têm como vencer nada disso. A advertência de Jeremias ao rei Zedequias e aos líderes de Judá é clara: o juízo de Deus não seria revogado. Querendo dizer, o tempo de arrependimento passou. Mesmo que o exército caldeu estivesse ferido, Deus faria com que a cidade fosse destruída. A insistência do profeta contraria os discursos otimistas dos falsos profetas que prometiam paz. Essa era a grande questão. Havia outros profetas naquela época se dizendo profetas de Deus e que falavam: vai dar tudo certo. Deus não permitirá que essa cidade caia nas mãos dos babilônios. Temos aqui o grande templo construído por Salomão. Deus já nos livrou outras vezes e vai nos livrar dessa vez. O que eles não diziam é que nas outras vezes que Deus livrou, o povo estava contrito, quebrantado. Eram gerações piedosas que tinham clamado a Deus, se arrependido dos seus pecados, bem diferente da geração daquela época. Por esta razão, ele, Jeremias, é ameaçado e preso, mas não altera a mensagem, porque sabe que ela vem do Senhor, de Deus, e não dele mesmo. O texto revela o caráter soberano de Deus, cujo propósito não pode ser frustrado. Isso revela também a firmeza do profeta, que permanece fiel à sua missão, apesar das hostilidades que o cercam. É um alerta ao povo de Judá, mas também aos líderes, que insistiam em buscar alianças humanas, em vez de se renderem à vontade divina. Sim, o reino de Judá acreditava que outros países, como o Egito, por exemplo, os ajudariam contra a Babilônia. Segundo item, a prisão injusta de Jeremias. Os príncipes, ou seja, os líderes do povo, iraram-se muito contra Jeremias e o espancaram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham convertido em cárcere. A casa desse escrivão agora tinha virado uma prisão. E a prisão de Jeremias é resultado direto da sua fidelidade. Por afirmar que Jerusalém cairia nas mãos dos babilônios, ele foi acusado de traição. Os príncipes, inconformados com sua mensagem, mandaram espancá-lo e o colocaram em uma prisão instalada na casa de Jonatas, o escrivão, agora transformado em cárcere. Jeremias, portanto, ele sofre fisicamente e é privado da liberdade. Por qual crime? Por dizer a verdade. Às vezes, olhamos os tempos atuais e vemos tanta injustiça. Pessoas presas em forma injusta, condenadas mesmo sendo inocentes, enquanto que os culpados muitas vezes são liberados pela justiça e continuam a cometer seus crimes. Isso não é novo. Vemos isto acontecendo na vida deste profeta de Deus. Esse cárcere, que era a antiga casa do escrivão, reflete a rejeição total da liderança de Judá à voz de Deus. Os líderes, que deveriam guiar o povo em direção à vontade divina, tentaram silenciar o profeta. A fidelidade de Jeremias o coloca em confronto direto com o poder político e religioso de sua época. Sua prisão destaca o custo do ministério profético, que inclui enfrentar oposição até mesmo dos próprios irmãos e líderes da nação. Terceiro item, lançado na cisterna. Tomaram, pois, a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. A situação de Jeremias se agrava quando, depois de continuar anunciando o cerco de Jerusalém, mesmo estando preso na casa do escrivão, ele é lançado numa cisterna, ou seja, num poço que ficava no pátio da guarda.
A intenção não era de castigar Jeremias, era matá-lo, mas de forma cruel, lenta e oculta. Sem água e cheia de lama, a cisterna se torna um símbolo do abandono e da solidão do profeta. O texto relata que Jeremias se atolou na lama, imagem que expressa sua completa impotência diante da perseguição. Então imagine que nesse local onde ele estava, ele não tinha como sequer se deitar, caso contrário se afogaria naquele lamaçal. A posição que ele tinha que ficar era desconfortável, a lama se apegando à sua roupa, à sua pele, lama com certeza cheia de vírus, bactérias, micróbios, isso daí com certeza lhe traria enfermidades, debilitava a sua saúde. Lembre-se que Jeremias já não era nenhum jovem, ele já era uma pessoa de idade. Então, matar dessa forma um ancião mostra a que ponto o ser humano ímpio pode chegar, mesmo aqueles que se dizem ser povo de Deus, que essa era a visão que o povo de Israel tinha de si mesmo. Eles se viam como o povo escolhido de Deus e achavam que Deus iria livrá-los da invasão babilônia. E com isso, o que é que eles fazem? Se sentem seguros a ponto de matar um profeta de Deus dessa maneira. A escolha desse tipo de punição revela a crueldade dos líderes de Judá e a total rejeição à mensagem profética. Jeremias, o porta-voz de Deus, é tratado como inimigo. Contudo, mesmo nesse estado extremo, Deus não o abandona. Deus poderia ter mandado um anjo, um ser celestial, efetuado um milagre. Deus poderia ter sumido, desaparecido com a lama daquela cisterna, mas o que ele faz? Por meio de Ebed-Meleque, um oficial etíope da corte, o Senhor providencia o livramento de Jeremias. Ebed-Meleque intercede junto ao rei e consegue do rei autorização para tirar de lá. Com cordas e panos usados, panos velhos, Jeremias é retirado da cisterna. Então, é descido cordas com trapos, com panos velhos, para que Jeremias colocasse debaixo dos seus braços e assim pudesse ser guinchado, içado daquele lamaçal. Veja como Deus levanta protetores, intercessores, de onde nós menos esperamos. Esse episódio mostra o cuidado providencial de Deus, que usa até mesmo estrangeiros como esse, que era um oficial etíope, ou seja, não era um judeu, não era um israelita, usa até mesmo estrangeiros para cumprir seus propósitos. Terceiro tópico: Jerusalém é tomada pela Babilônia. Lembre que para chegar a este ponto, os babilônicos já haviam conquistado várias outras cidades da terra de Judá. Jerusalém era apenas a cereja do bolo, digamos assim. O capítulo 39 relata o cumprimento final e inevitável da palavra profética de Jeremias. Após anos de advertência, apelos ao arrependimento, Jerusalém é tomada pelo exército babilônico. A cidade santa é destruída, o rei é humilhado, mas o profeta fiel é poupado. Primeiro item: a queda de Jerusalém. Foi tomada Jerusalém no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, quando veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, com todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. A narrativa da queda de Jerusalém é um marco na história do povo de Deus. Jeremias havia anunciado repetidamente esse juízo, mas os líderes de Judá, confiando em alianças com o Egito e em falsas promessas de segurança, recusaram a dar ouvidos. Finalmente, no ano 9 do reinado de Zedequias, Nabucodonosor inicia o cerco à cidade. O cerco durou aproximadamente 1 ano e meio, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 25, 1 a 3. Durou do ano 589 a.C. a 587 a.C. Resultou em fome extrema, colapso social e desespero generalizado. O cerco foi metódico, ou seja, ninguém entrava, ninguém saía. Os suprimentos foram cortados, os muros da cidade começaram a ceder. Os babilônicos eles tinham muitas armas de guerra próprias para esse tipo de situação, como arietes e um tipo de catapultas. Havia ainda uma outra técnica de queimar madeira junto aos muros até que as pedras
os tijolos dos muros estourassem e dessa forma fossem abrindo brechas nas muralhas. A destruição de Jerusalém foi completa, incluindo o templo, que foi saqueado e queimado, o palácio real e as casas. Casas aqui, estamos dizendo não somente do povo mais humilde, mas também da elite, dos nobres, conforme se registra em 2 Reis 25 e confirmado por Jeremias. A queda de Jerusalém representava não apenas a derrota militar, mas sobretudo o juízo de Deus contra o pecado do povo, por sua idolatria, sua injustiça social, sua desobediência à palavra. O povo quebrou a aliança com o Senhor, e o próprio templo, que deveria ser casa de oração para todos os povos, foi reduzido a cinzas. Esse momento histórico significou também o fim do reino de Judá como nação independente e o início do exílio babilônico. Mesmo depois do exílio babilônico, o reino de Judá não seria mais uma nação independente. Sempre estaria debaixo da tutela de outras nações maiores, como o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. O povo que recusou ouvir a voz de Deus agora enfrentava as consequências de sua rebeldia. Deus cumpre o que diz, seja quando abençoa ou quando decreta juízo. Segundo item, o destino do rei Zedequias. E vazaram, ou furaram, os olhos de Zedequias e o ataram com cadeias para o levarem à Babilônia. A humilhação de Zedequias foi o desfecho de sua obstinação. Embora advertido muitas vezes por Jeremias, que o orientou a subordinar-se, ou seja, a render-se ao rei de Babilônia para poupar a cidade, Zedequias escolheu seguir conselhos humanos e resistir. Se fosse hoje, ele seria um daquela turma, seremos resistência. Após tentar fugir à noite, olha só a covardia, prometeu resistir, mas quando viu que não tinha mais jeito, abriu uma brecha no muro com seus soldados e tentou fugir, na calada da noite. Mas ele foi capturado logo adiante na cidade de Jericó e levado à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi cruel com este homem cruel. Ele mandou matar os filhos de Zedequias diante dele e logo após mandou cegá-lo. Com isso queria dizer, a última coisa que você verá é a sua descendência deixando de existir. Querendo dizer, acabou em você. Você não terá uma descendência. Você não terá filhos, você não terá netos. Acabou por aqui. Assim, a última imagem que o rei levou em sua mente foi a morte de sua descendência. O texto mostra o cumprimento preciso da profecia de Jeremias e também da profecia de Ezequiel, no capítulo 12, versículo 13, que disse que o rei veria a Babilônia, mas não a enxergaria, pois estaria cego. O fim trágico de Zedequias revela que a desobediência a Deus leva à destruição pessoal e nacional. Terceiro item, a libertação de Jeremias. Tiraram a Jeremias da casa da prisão e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, para que o levasse para o seu palácio, e assim ficou entre o povo. Gedalias, quem era ele? Era o governante que o rei de Babilônia havia nomeado para cuidar do povo que ficou na cidade. Sim, embora a cidade estivesse quase totalmente destruída, embora grande parte da população tivesse sido levada como escrava, mas uma parte ainda permaneceu. Então, seria mais uma chance que o rei de Babilônia estava dando para eles. Fiquem aqui, plantem, colham, enviem os frutos para o rei de Babilônia como impostos e não criem confusão, não criem problema. Também ainda é preciso destacar que o comandante babilônico, Nebuzaradan, ele quis levar Jeremias para a Babilônia, ele quis ser o protetor de Jeremias. Veja que a fama de Jeremias já havia chegado até Babilônia, como o profeta que tinha anunciado por Deus que o rei Nabucodonosor conquistaria a Babilônia. Então, esse comandante do exército babilônico, ele desenvolveu uma gratidão, uma simpatia por Jeremias e quis ser o seu protetor. Mas Jeremias não aceitou, preferiu continuar com o seu povo. É notável que um rei pagão demonstrasse mais reverência pelo profeta do que os próprios reis e príncipes de Judá. Que interessante. Embora tenha sofrido profundamente por sua missão, ao final
Jeremias é preservado, pois Deus honra e cuida daqueles que permanecem leais à sua vontade. Portanto, embora sua terra estivesse destruída, Deus preservou a vida de Jeremias e providenciou quem cuidasse dele naquele momento. Concluímos com nossa aplicação pessoal. O valor eterno da palavra de Deus não está sujeito à vontade humana, mas permanece para sempre e se cumpre, sela com bênçãos para os que a obedecem ou com juízo aos que a rejeitam. Que lição maravilhosa! Quantas lições importantes na vida deste profeta das lágrimas para os nossos dias. Comente, curta, compartilhe este vídeo e não falte na sua escola dominical. O povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.